Aí pessoal, tô aqui com os dados aqui de um motor, de um ventilador Arma. A referência dele eu não peguei aqui para colocar, que ainda vou fazer essa colocação aqui nessa vaga aqui. É modelo, eu sei que ele é 30 centímetros, o modelo, esse detalhe eu não peguei ainda não, tô só com o ferro dele aqui por enquanto. Temos aqui o ferro, largura, que é especificado pela letra L, que eu coloquei aqui as referências. Largura, comprimento, que é a letra C. F é o furo onde está o rotor. Aqui é o ferro onde vai ser colocado as bobinas, no caso aqui, o nosso estator. Essa área aqui, ó, é o furo, que é o que eu especifiquei aqui. No caso aqui o furo, 46 milímetros. Essa bitola daqui para cá, ó, 46 milímetros de diâmetro interno. Temos aqui largura 10 milímetros, que é essa espessura dele assim, ó, medidazinha com parquímetro, 10 milímetros. E no caso é a largura 10 milímetros. O C, como especificado aqui, comprimento. Tá aqui até uma setazinha que tem de cima a baixo, que no caso é essa área aqui, ó, desse ponto ao extremo aqui em cima. Comprimento do estator deu 75 milímetros. Pronto. Largura 10 milímetros. Comprimento 75 milímetros. E o furo, que é o centro aqui onde passa o rotor, 46 milímetros. Ele está com fio 35 alumínio, 900 espiras na principal e 950 na auxiliar. Eu fiz uns cálculos aqui rápido. Eu fiz com referência das 900, não fiz com 950, fiz 900. Porque eu tô querendo, esse fio está com 35 alumínio, eu estou querendo usar ele cobre e eu não tenho 35 cobre, muito menos próximo disso aqui. Eu estou com fio 33 cobre. Eu estou descobrindo aqui essa área interna dos canal, para me saber o máximo de espiras possível. Eu posso colocar aqui do fio de cobre. Eu fiz o cálculo com referência a 900 espiras. Estou aqui já com ele rabiscado nessa folha. Fiz aqui a marcação aqui, fio 35, bitola do fio 0,14 milímetros, que especificamente na tabela temos 0,1426. Deixa eu pegar aqui a tabela. Fio 35, 0,1426. Deixa eu ver aqui. Vezes, que no caso esse daqui eu estou pegando a referência do fio que estava no estator. O fio 35 com essa referência de 0,1426 milímetros de espessura. No caso aqui da tabela é o diâmetro. Tá vendo? Diâmetro do fio 35, 0,1426. Eu tinha 900 espiras na principal e 950 na auxiliar. Eu estou pegando como referência as 900, que era a mínima que eu tinha. Para mim ter um valor mais aproximado do que eu quero obter de espiras, como eu vou usar um fio mais grosso, que no caso eu vou usar o 33. No caso, a bitola do fio 33 é um pouco mais larga do que o 35, praticamente quase o dobro. Se eu pulasse para fio, se fosse um fio 36 aqui e eu estivesse usando o 33, eu estava usando o dobro da bitola, ou seja, o fio 36 é o dobro mais fino do que o fio 33. Vamos aqui. 0,1426 é a área em diâmetro do fio 35 vezes 900 espiras, que era a minha bobina. Eu estou até aqui com os fios ainda aqui no chão. Tá aqui o fio. Fio 35. Deixa eu ver aqui. Deu igual a 128,3 milímetros cúbicos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é essa área aqui, ó. Essa área do canal onde estava a bobina aqui interna. Ela tinha 900 espiras aqui dentro.
Eu tinha quantidade de 900 espiras vezes 0,1426. Se eu tinha 900 espiras ali dentro vezes essa área aqui, que é a área do fio, o diâmetro, eu tenho um diâmetro interno desse canal, desse estator, de 128,3 milímetros. Aqui, ó. 128,3 milímetros cúbicos. Eu tenho aqui, ó. Como eu estou querendo usar o fio 33, fio 33 está aqui, ó. Fio 33, ele tem uma área em diâmetro de 0,1798. Deixa eu olhar aqui na tabela mais uma vez. Fio 33, área em diâmetro, milímetros, 0,1798. A área do fio 33. Vamos aqui novamente. 0,1798, a área do fio 33, está aqui, bitola, né? Eu tenho aqui essa área aqui cúbica, 128,34, é a área interna do meu estator. Essa área aqui onde eu vou colocar a bobina. Como eu sei que eu tenho 128,34 milímetros cúbicos através dos cálculos feitos, ó, 0,1428 era a área do fio 35 que estava dentro dessas bitolas, vezes 900 espiras que tinha aqui dentro, deu 128 milímetros cúbicos. Só recapitulando ali. Pronto, aí eu tenho aqui 128,34 milímetros cúbicos, que é a área desse ferro aqui, ó, onde está a bobina dentro do canal, dividido por 0,1798, que no caso é a bitola do fio 33. Eu peguei toda a área interna daquele canal e dividi pela bitola do fio 33 para me saber quantas espiras no máximo eu consigo colocar aqui dentro, com referência ao que já tinha antes de espiras do fio 33. No caso está aqui. No caso aqui eu tive uma quantidade de 713,7 espiras do fio 33. Claro, o fio 33 para 35 ele vai perder um pouco da resistência ômica e com certeza a quantidade de espiras, devido a bitola do fio 33 ser um pouco mais larga do que a 35. Vamos lá, mais um detalhe. 900 espiras, fio 33, alumínio, peso 40 gramas. Essas 900 espiras do fio alumínio me deu um peso de 40 gramas. 40 vezes 3,3, que é a razão de peso entre o fio de alumínio e o fio de cobre. Eu tenho 132 gramas de fio de cobre. Se no caso eu fosse mudar, vamos dizer que eu fosse mudar apenas o fio. Eu tinha o fio 35 de alumínio e queria colocar o fio 35 de cobre. Eu ia ter 132 gramas de fio de cobre para me preencher as mesmas bobinas que eram aqui, com a mesma bitola do fio. Lembrando um detalhe que normalmente para se manter a resistência ômica, eu tinha um fio 35 de alumínio. Para mim passar ele para um fio de cobre, eu uso aqui 3 bitolas acima. No caso aqui eu iria usar o fio 38 de cobre. Ainda seria bem mais fino do que esse daqui. Manteria a quantidade de espiras e manteria a resistência ômica das bobinas. Tá entendendo? Só que aqui no meu caso eu vou fazer quase que vamos dizer o inverso. Eu vou diminuir a bitola, usar fio de cobre e diminuir a bitola. E com isso eu vou ter uma perca drástica na questão de resistência ômica. Isso aqui eu estou fazendo uma espécie de experimento. Vou ter que compensar essa perca de resistência com o capacitor. Provavelmente eu vou ter que diminuir o capacitor para que não mande tanta corrente pela auxiliar. Tá entendendo? Isso aqui, quando eu colocar ele em funcionamento, eu faço os testes de corrente com referência à potência que esse motor era original. Vamos lá mais aqui embaixo.
Fio 33 espiras por centímetro. 50 espiras por centímetro o fio 33 consegue. É o que está a referência dele aqui. Fio 33, 50 espiras por centímetro. Peso do fio 33 por quilômetro. No caso, quilos por quilômetro. Ele pesa 0,23 quilos por quilômetro. No caso, 230 gramas, 1 quilômetro do fio 33. Já o fio 35, 1 quilômetro dele vai dar 0,14, ou seja, 140 gramas. Essa tabela é referente a fio esmaltado de cobre. Que no caso eu deveria usar aqui, que eu falei, o fio 38. Peso por quilômetro, espiras por centímetro seriam 82. Que no caso, a referência do fio 35 que eu tenho aqui está em alumínio. Fio 35 alumínio. Só que aqui essa tabela, lembrando, ela está em cobre. Eu teria 62 espiras por centímetro. Se eu passasse para o fio 38 de cobre, eu ia ter 82 espiras por centímetro, que é o que eu falei. O fio de cobre ele tem a bitola menor do que o fio de alumínio. Eu ganharia mais espiras por centímetro, devido à questão também de espessura do fio. No caso, se vamos dizer, eu estou com fio 35 de cobre, de alumínio, vou transferir para fio de cobre, eu iria usar o fio 38. A espessura do fio seria bem menos, porém a resistência ômica seria compatível. Eu não sei onde eu anotei, mas a resistência, a razão ômica do fio alumínio pau de cobre, o fio de cobre tem menos 1,7 ohms a menos do que o fio de alumínio. Ou seja, o fio de cobre ele tem uma resistência ômica mais baixa do que o de alumínio, com uma razão de 1,7, menos 1,7. Ou seja, na referência eu iria usar, ao invés do fio 35, vamos supor, eu tenho um 35 de alumínio. Ao invés de eu manter o fio 35 e usar o cobre, se eu usar, eu vou ter uma perca na resistência ômica. No caso, para mim manter essa resistência ômica, eu ia ter que subir a tabela ômica. A tabela do fio aqui, no caso, eu ia ter que subir a bitola do fio para afinar mais o fio de cobre do que a relação que eu tinha, que era de alumínio. Afinaria a bitola do fio para que esse fio de cobre ganhe uma relação de resistência maior para compensar o que era antes. Vamos dizer que o fio 35 de cobre, a bobina gerava, vamos dizer, 300 ohms. Se eu usar o fio de alumínio, 35, vamos dizer, que gerava uma resistência ômica de 300 ohms, e eu for usar o fio de cobre, o mesmo 35, eu vou pegar 300 ohms menos. No caso, eu vou ter uma queda de resistência aqui, menos 1,7 ohms em relação ao fio de cobre, se eu for usar. Então, quando eu subo essa tabela aqui para o fio 38 de cobre, por exemplo, eu tenho essa referência aqui. Fio 35, a resistência ômica, deixa eu ver onde está aqui. Resistência ômica do fio 35, 1069. Isso aqui está calculado em mais ou menos por quilômetro, tá vendo? Ou seja, em 1 quilômetro do fio 35, eu teria 1069 ohms. Já o fio 38, eu teria 2.000 e poucos ohms, ou seja, vê que praticamente dobrou, tá entendendo? Ou seja, entre o fio 38 e o 35, a resistência ômica dobra. No que eu tivesse o fio 35 de alumínio com uma resistência ômica do fio de alumínio 1,7 ohms menor do que a de alumínio, vamos supor que eu tivesse aqui o fio de alumínio aqui 35, ele iria ter em torno aqui de 700 e poucos ohms de resistência a mais. Ou seja, ele ia estar em torno aqui de uns 1.700 a mais. 1.700 não, uns 700 ohms a mais, ou seja, ele está em torno aqui de 1.800 ohms, uma média, né? 1.800 por aí. Quando eu venho para a tabela do 38, no caso aqui eu tenho 2.100 e pouco.
Ou seja, esse fio 38 de cobre estaria com a resistência ômica bem próxima do fio de alumínio, que seria o fio 35. Por isso, afinar a bitola do fio de cobre para compensar essa resistência ômica do fio de alumínio. O mesmo vem a questão de corrente. Vamos dizer que fio 35, 0,045 amperes. Quando eu vou para o fio 38, ele praticamente está pela metade, ó. 0,22. Por enquanto, o que eu queria detalhar mais era a respeito disso aqui. Esse detalhe aqui, esses cálculos que eu usei para chegar aqui à conclusão de que no canal do meu estator que eu consigo uma relação máxima de espiras do fio 33, que é o que eu vou ter para usar aqui, 703 espiras. Eu vou ter uma perca em relação ao que tinha, que era 900, com relação ao que está aqui, 713, 187 espiras a menos por bobina. 187 vezes 4, eu vou ter em torno de 700 e quase 800 espiras a menos em todo o circuito das 4 bobinas. Só que deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz com relação a 900 e eu tenho uma das bobinas que no caso desse estator aqui, a principal estava com 900, auxiliar estava com 900 e a principal estava com 950. No caso, quando eu for fazer esse cálculo aqui para fazer certinho a bobina lá, eu quero ganhar um pouco mais de espira aqui. Eu vou fazer o cálculo aqui com relação de 900 espiras, 950 no caso. Eu vou usar aqui 0,14, que é o fio 35, 0,14 vezes 950, que aí eu vou ter a área exata que tinha ocupada, pelo menos na auxiliar, quer dizer, na principal, que era que tinha 950 espiras na principal. No caso, eu vou fazer aqui 0,14 vezes 900. Eu vou ter uma área aqui maior um pouco, que é o que realmente tem também, que eu tô calculando aqui com a área mínima que estava sendo usada, que era a bobina que tinha 900. Eu vou usar com a área máxima utilizável. Talvez, vamos dizer que 128, vamos supor que deu 135. Quando eu fizer aqui, por exemplo, 135,34 dividido por 0,14, que é a bitola do meu fio 33, eu vou ganhar um pouco mais de espiras aqui. Aí isso aqui eu tenho a noção exata de a quantidade de espiras máxima que eu vou poder estar colocando aqui, ó. E vou tentar fazer isso o máximo possível, porque se eu pudesse colocar as 900, que era o original, seria o certo, 900 e fio 35. Eu estou totalmente mudando aqui. Eu estou usando o 33, engrossei um pouco a bitola do fio e diminuindo a quantidade de espiras. Com isso eu vou ter uma perca de resistência razoável quando fizer o conjunto dessas bobinas. Lembrando que eu vou fazer ele com tape, não vou fazer ele em camada, vai ser rebobinado com tape. E é isso aí.